tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do podcast Liderança Outlier. Tudo bom, bonito? Bom, tudo bem, bonita. E você, como é que tá? Tudo jóia. Muito feliz de estar aqui com você novamente. Mais um episódio. Tô feliz e apreensivo, como sempre. Ele sempre fica nervoso, é muito interessante, E né? hoje a gente tá com a Rosa aqui. Olha só, que é figura ilustre. Sua mentorada há muitos anos, né? Então, muito Exato, obrigado, Rosa, por estar querida. vindo aqui, Eu que agradeço. dedicando o seu tempo para falar com a gente, tá? A gente tá muito agradecido Exato. mesmo. Muito Eu que bom, agradeço, Rosa, é uma convite. felicidade de ter você aqui. Eu falo que é uma querida, né? A Rosa, ela representa realmente essa liderança outlier. Vocês vão entender o porquê no decorrer aqui do nosso bate-papo, como ela gera esse entusiasmo e como ela trabalha com paixão naquilo que ela faz, né, Rosa? Muito bom. Então, Rosa, vamos começar a falar para as pessoas quem é a Rosa. Qual o profissional que a Rosa é, um pouco da família. Conta um pouco pra gente. Eu sou médica veterinária, Uhum. né? Eu entrei na faculdade veterinária pensando em trabalhar com alimentos. Todo mundo acha Ali. que veterinário É verdade. cuida só, né, de clínica de pequenos, mas o veterinário, ele também cuida da saúde pública, né? A Uhum. veterinária, ela surgiu, a princípio, pela humanidade para isso, né? Olha. Para cuidar da saúde pública. E aí, quando eu decidi que faculdade eu ia fazer, eu já decidi pensando nisso. Poucas pessoas entendiam, mas eu decidi desde o comecinho. E eu entrei muito nova na faculdade. Entrei com 17 e saí Uau. com 22. Quando eu me formei, falei, meu Deus, e agora? Eu tinha cara de 16, né? Como é que eu vou trabalhar? Falei, vou fazer uma especialização. Aí consegui uma especialização em Vigilância Sanitária de Alimentos na USP. Que bacana. E lá eu conheci a minha primeira chefe, né? Que foi a Meg. Até falei com ela esses dias, e aí eu disse para ela o seguinte, que eu acho que o nosso primeiro chefe, o nosso primeiro líder, ele tem uma grande função de formar você, né, a Verdade. forma como você vai ser profissionalmente para o resto da vida. Acho que o primeiro líder que você se depara, ele é muito importante. E eu até agradeci ela, falei, olha, eu Bacana. agradeço porque ela é uma pessoa extremamente ética, super reconhecida pelo mercado, e eu aprendi muito com ela sobre liderança e sobre como ser as questões éticas, como agir, como tratar as pessoas, né? E meu primeiro emprego foi no Pão de Açúcar com ela. Olha que bacana. E aí foi muito bom, né? Eu trabalhava numa central de pescado, a minha família vem do pescado, meu pai trabalha com peixe, meu avô já trabalhava com Olha peixe. aí. E eu fui trabalhar com peixe lá no Pão de Açúcar. Aí, como eu estava fazendo a especialização, a minha defesa de especialização foi sobre peixe, né? A minha Claro. vida inteira foi de peixe. E aí, um orientador quis me puxar para o mestrado, né? Que bacana. Continuei tocando a vida. Então, eu trabalhava na central de distribuição lá do Pão de Açúcar e fazia a especialização e depois continuei fazendo o mestrado. Fui tocando a vida assim, né? Que Acordava ótimo. 5 da manhã, ia dormir 10 da noite. Nada saía por 10 da noite. acaso. E Aham. fui indo. Só que aí chegou um momento que meu orientador falou: olha, não dá para tocar desse jeito. Mestrado e trabalhar. Você tem que escolher uma das duas coisas. Uau. Aí eu falei, meu Deus, e agora, né? Vou largar um mestrado na USP. O que eu faço? Eu era nova, falei, quer saber? Vou parar. Parei o trabalho, conversei com essa Decisão minha chefe. difícil. Falei, olha, eu tenho que escolher. Ele me pôs na parede e falou, ou você para, ou você trabalha. Ou você para o mestrado ou trabalha. Aí eu peguei, parei o trabalho e fiquei dedicada só ao mestrado. Só que foi uma época que cortaram muitas bolsas, né? Viver nesse país de pesquisa não é fácil. Exato. Né? O valor que eles pagavam de bolsa era muito baixo, naquela época cortaram. E eu, meu Deus, e agora, né? Como é que eu vou fazer, né? Querendo sair do ninho do pai, né? Exato. Aí eu consegui um trabalho, foi a minha primeira pseudo-consultoria, né? Um trabalho onde ele aceitou que eu trabalhasse. Eu expliquei toda a minha agenda do mestrado, abri o jogo com ele e coloquei, olha, eu tenho aula tais dias, tenho que cumprir tais créditos, tenho a defesa tal dia. Fantástico. Apresentei toda a minha agenda para ele e ele aceitou que eu trabalhasse somente aqueles dias, então tinha dias da semana que eu não trabalhava, eu fui extremamente honesta, eu só... Você fez quase um Olha. TCC na entrevista de emprego, Exato. Isso E aí eu mesmo. consegui tocar os dois. Então, eu fiz o mestrado e Fantástico. consegui fazer esse trabalho né? Uhum. que era, assim, era esporádico. Quando eu acabei o mestrado, aí eu continuei. Aí ele queria que eu fosse pro doutorado, eu falei, não, agora eu preciso ter vida, né? Preciso casar, ter filho, porque do jeito que tava, não tinha condições. Senão você vai embarcando uma atrás da outra, Era uma né? carga muito pesada, né? Tinha acabado de me formar, enfim. E aí foram mais 3 ou 4 anos ali de especialização e mestrado.
Aí eu casei, né? Ok. Consegui tocar. E aí consegui emprego numa outra empresa. E eu fiquei como CLT, né? Aí fiquei direto. Isso em que anos, Rosa? Eu acho que foi quando eu casei, 2017. Olha, em 2017. Uhum. É, mais ou menos por aí. E aí fui tocando a vida, assim, trabalhando nessa empresa, né? Por muito tempo. Aí o Vinícius resolveu ir embora pro Canadá, né? Olha, é verdade. Aí nós fomos embora. Aham. Fiquei um ano lá, né? E quando eu estava para voltar, eu liguei para as minhas duas chefes. Essa primeira do Pão de Açúcar. Olha, networking. E liguei Uhum. para outra, que era essa outra empresa que eu tinha trabalhado, Fantástico. registrada, assim, eu trabalhei mais uns 9 anos, mais ou menos. E aí eu peguei e falei para ela, ó, estou voltando pro Brasil e eu quero trabalhar, não quero ficar parada, né? Já tinha ficado um ano parada lá no Canadá. Eu falei, agora eu quero voltar e trabalhar. E as duas me chamaram. Que bacana. Aí eu pensei, e agora? O que eu faço, né? Pra qual que eu vou? Aí elas me colocaram na parede. Olha, você vai ter que escolher as amigas. Eu falei, olha, não consigo. Nossa, colocaram a amizade no jogo ainda por Não cima. consigo escolher uma das amigas. Vamos fazer o seguinte, Ah. vou trabalhar pras duas. Olha aí, Ah. E aí, assim, eu comecei minha consultoria. que bacana. Aí eu trabalhava pras duas. Então eu falei, ó, eu trabalho segunda, quarta e sexta. Pra uma e terça e quinta pra outra. Tá bom assim? Elas, não, tá bom. Chique. Era bom que não dava vínculo empregatício, né? Eu emitia a Uhum. nota. Então eu cheguei no Brasil, sei lá, numa sexta. Na segunda-feira eu comecei a trabalhar. Não tinha nem carro. Que bacana. E aí eu fui indo, e até hoje eu tô assim, né? Então, aí assim eu montei minha consultoria, né? Prestei consultoria para diversas empresas, voltei a prestar consultoria para o Pão de Açúcar. Que bacana. Legal. Olha Assim, só, foi que, tocando. que legal. E nessa consultoria você também exerce, de alguma forma, também liderança, Sim, né? sim. Tá, com as empresas que você trabalha, porque você tem que fazer orientações, Sim. né? E quais foram os seus maiores desafios quando você estava, né, nessas posições de liderança? O que Olha, você eu pode acho contar que para aí gente? é o maior desafio mesmo, porque quando você é um chefe posto daquela equipe, é mais fácil você liderar, Uhum. porque eles são seus colaboradores, né? Olha só. Eles são CLT. A liderança mesmo. indireta, né? A liderança indireta ela é mais complicada, porque você não é chefe deles, você não é funcionário Uhum. da empresa, né? Uhum. Então, Fantástico. eu nunca encarei aquilo como um emprego, eu encarava como um cliente. Sim. Perfeito. Todos os dias, todos os meses, eu tentava criar coisas para eu fazer para que eu me fizesse necessária dentro da empresa. E eu acho Uhum. que, como esse desafio acontecia todos os meses, porque eu falava, meus contratos, eu tinha contrato, mas era um contrato, era diferente de um CLT. E a equipe que eu liderava, eu também tinha que conseguir trazer eles para o meu lado, para que eles fizessem aquilo que eu estava precisando, para que a minha consultoria desse certo, para que a empresa continuasse Claro. comigo, mas eu precisava deles, né? Porque a gente não faz nada sozinho, Exato. né? Interessante. E aí, esse foi o grande desafio, né? Então, conseguir ganhar a empatia dessa equipe, né? Dessas pessoas e conseguir com que eles fizessem aquilo que era necessário, aquilo que a empresa estava me pedindo. Mesmo sem ser bacana. líder formal. Sem Exato. ser uma líder formal. exato. Mas é um ponto que eu converso muito com os meus mentorados, né? Eu falo, você tem que mostrar o seu valor agregado. Uhum. E se você tiver a percepção que os seus liderados são seus clientes internos. Sim. Olha só que interessante. Você está dando Tinha que uma visão. conquistar eles É. todos os meses. Exato, você está dando uma visão de consultoria e liderança, né? Mas se você entender que dentro da sua própria empresa, se você tiver essa visão, tá, qual é o valor agregado efetivo que eu tenho para minha equipe? Nós chamamos de FCS, que é o fator crítico de sucesso. Qual é o meu fator crítico de sucesso? Como eu me faço valer a minha diferenciação? Quando você pensa assim, que é exatamente o que você está falando, né, Rosa? Como você consegue ter resultado mais fácil? E enxergando também os colaboradores do seu cliente Isso. como seus clientes, Olha aí. Fica mais fácil também fazer uma coisa, que é mostrar para eles qual o benefício que você pode levar para eles também. Isso mesmo. Porque o cliente te contrata porque ele quer um benefício que você proporciona. Mas a equipe que Né? tá lá, ela não quis me contratar. Olha Aham. aí. E esse Exato. era um grande desafio, porque muitos tinham medo que eu fosse tomar o emprego daquela Isso pessoa. mesmo. Uhum. Né? Porque toda empresa tinha lá um gerente de qualidade. E aí, assim, com o tempo, elas foram percebendo que eu não queria. Eu falava, eu não quero ficar aí, eu tenho outras coisas para fazer, Exato. né? E aí, com o tempo, elas foram entendendo. E hoje, tem algumas, assim, que no começo era muito difícil, a gente brigou muito. E hoje Olha. são minhas amigas. Olha. Uhum. Mesmo eu não Exato. estando lá nas empresas, se eu tenho alguma coisa que eu posso ajudá-las, Exato. até hoje eu ajudo, né? Mando Muito. documento, mando alteração de Isso mesmo. legislação. Elas me mandam coisas. Isso Então, mesmo.
criou-se uma amizade muito boa, entendeu? Porque não é fácil, né? Com certeza, e principalmente essa percepção que se tem de consultor, né? O consultor é muito parecido com o auditor, né? A gente brinca, né? Em alguns momentos. Né? Vem aqui para apontar os meus defeitos, ou vem aqui para tomar o meu trabalho, Mas, sabe, eu acho né? que é aí que eu consegui, porque o que eu fazia? Eu entrava junto. Olha aí. Eu punha a mão na massa Olha. junto, falava, estamos juntos, o Você problema ajudava é a dar a nosso. solução que Ajudava você a dar a solução. apontava. A empresa que eu trabalhava tinha frigoríficos em diversos lugares do Brasil, por isso que eu viajava demais. Então, tinha Isso no mesmo. Ceará, tinha em Mato Grosso, tinha no Sul, e eu viajava, eu ia lá junto com as equipes, participava junto, entrava junto, Olha aí. para que eles se sentissem que eu estava junto. Eu não estava ali Parte da só equipe. para apontar quais eram os erros, eu Perfeito. estava ali para ajudar a resolvê-los, né? Falava, estamos juntas nessa. E é interessante, eu falo que esse é um ponto, quando o líder entender, você muda de nível. Quando as pessoas entendem que você está para agregar e não subtrair, você muda de nível no respeito que as pessoas têm com você. Então, a confiança é a base de tudo. Na hora que eu vejo que de verdade, né, você vai agregar para mim nos seus conhecimentos, no apoio, no suporte, ou seja, eu tenho a ganhar tendo você do meu lado. E não o contrário. Por que, Márcia, você está falando isso? Agora é a visão da psicanalista, né? Porque nós somos egóicos. O tempo inteiro eu estou olhando para o outro e pensando, o que eu tenho a ganhar com isso? Ou eu tenho a perder, né? Em alguns momentos. Se eu tenho a perder, adivinha qual a minha proteção? É proteger e afastar aquelas pessoas. Exato, fuga ou ataque. Interessante. E me fala, Rosa, nessa percepção toda, quais as habilidades que você entende que um líder é necessário para que um líder consiga gerenciar pessoas? Você fala, essa é a habilidade e competência. Empatia. Olha aí. Né? Novamente, empatia. A gente precisa compreender quais são os sentimentos deles ali dentro daquela empresa, né? Dentro daquele cargo, né? O que aquilo que você está pedindo vai trazer de benefício para ele, porque é instinto humano. Se aquilo não trouxer algum benefício, as pessoas não vão fazer. Ela pode fazer na hora que você estiver ali olhando, na hora que você virar as costas, elas não vão mais fazer. Então, eu trabalho com qualidade, né? E com segurança ali dos alimentos, né? Com saúde pública. E o que eu sempre tento dizer para as equipes é que eles não têm que fazer por causa da empresa, porque eu estou falando, por causa da legislação. Eles têm que fazer porque alguém vai comer aquele alimento. Alguém da própria família dele pode consumir aquele alimento, né? Sim. Se ele está com raiva de alguém e ele quer fazer alguma coisa errada, ele não tem que fazer ali, fraudar produto. Hoje a gente tem muito problema com fraude, com a pessoa ir lá e fazer alguma coisa ali no alimento que pode causar um mal para alguém. Porque está com raiva da empresa, do líder. Do chefe, do líder. E isso não vai prejudicar o líder, vai prejudicar alguém que não tem nada a ver com essa história. E eu digo assim, toda vez que eu vou consumir um alimento, eu espero que por trás daquele alimento tenha alguém que se preocupa dessa forma com aquele alimento que eu estou consumindo. Então, todos os dias as pessoas colocam, eu falo para eles, quando vocês estiverem colocando uma bolacha na boca, saiba que por trás tem uma pessoa como você, que produziu essa bolacha. Perfeito. E se ele estava com raiva do chefe dele fazer alguma coisa, o prejudicado vai ser você. A gente tem crianças imunossuprimidas, pessoas imunossuprimidas com HIV, com problemas de saúde, que qualquer desvio ali na qualidade daquele alimento pode ser fatal para aquela pessoa. Perfeito. Então, eu consegui aí. Essa foi a chavinha. Aonde eu consigo tocar o coração, né? Humanizar, né? Diz que primeiro você tem que tocar o coração para depois atingir a mente da pessoa. Isso então, se você não tocar o coração dele, você não atinge. E aí eu consegui mudar. Tinha uma empresa, a gente tinha umas placas assim, lave as mãos, obrigatório lavar as botas. Eu lembro de você falando isso. Aí eu falei, não, gente, para tudo. Porque na hora que eu não tô olhando, ninguém faz. Aí eu colocava assim, obrigado por você ter lavado suas mãos e contribuído para a qualidade dos nossos alimentos. Olha que fantástico. Aí tinha, na sala onde os visitantes se trocavam, tinha lá, obrigatório tirar adornos, obrigatório proibido uso de perfume, proibido filmar. Aí eu colocava assim, você é o nosso convidado especial. Olha. Obrigado por vir nos visitar. Para nós é uma honra. E ficaríamos muito felizes se você seguisse todas as nossas regras de segurança. Aí colocava as regras de segurança. Fantástico. Então, isso mudou. Claro. Né?
Você está falando a mesma coisa, mas a forma de falar traz a pessoa para o seu lado. Então, em vez de ser obrigatório lavar as mãos, eu dizia obrigado por lavar as mãos. Falava, gente, só tá mudando o tempo verbal. Ele Isso duas mesmo. palavras e mudou todo o sentido. E aí a gente conseguiu virar essa chavinha. Exato. E nós comentamos num podcast anterior como é importante você lidar com pessoas e sabendo que temos sentimentos, como você reage e que cada um reage de uma forma diferente, né? Então, quando você tem essa conscientização, o resultado virá, né? Porque você está tratando o outro de uma forma que você gostaria de ser tratado, né? Não com aquela imposição, porque geralmente a imposição me gera dor. E Ele nós vai fazer quando você está olhando. Quando você não estiver olhando, ele não vai fazer. Não vai. E aí as pessoas ainda não entenderam. Eu falo que por mais que você tenha uma tecnologia, cada vez mais, eu estou aqui com o Bonito que trabalha nessa área de tecnologia, cada vez mais nós vamos ter oportunidades de tecnologia, mas não esqueçam que por trás de muitas dessas tecnologias nós temos pessoas desenvolvendo, né? Essa tecnologia. A gente até brinca, quando você vai falar com a inteligência artificial, coloque por favor, né? E tem todo um contexto assim. Por quê? Porque para você mostrar realmente que nós, seres humanos, temos essa preocupação com o outro. Então, quando você enxerga o outro com essa divindade que existe em você, o outro é igual, né? Sim. Olha só que interessante. E a tecnologia, ela não foi criada, né? Mas o ser humano desenvolve as tecnologias por causa das pessoas, para facilitar a vida das pessoas, né? Exato. Não só a tecnologia da informação, né, de TI, mas todos os tipos de tecnologia, até tecnologia alimentar também, né? Sim. Então, é sempre pensando em melhorar a vida das pessoas. Então, não adianta a gente falar, não, tenho tecnologia, então esqueço das pessoas. Não. É por causa delas. Exatamente, isso mesmo. É por causa Eu trabalhava delas. numa empresa e aí tinha que preencher uns documentos, né? Uns formulários. E aí tinha um senhor que preenchia tudo errado. E eu explicava, ele preenchia errado. Eu explicava, ele preenchia errado. Um dia eu fiquei nervosa com ele. Falei, pô, você não preenche certo, não sei o que. Aí um me chamou, falou, Rosa, ele é analfabeto. Olha aí. Nossa, mas eu me senti tão mal. Eu falei, gente, como que eu não percebi, né? E ele tinha vergonha de falar. Claro, Ele as falava, pessoas não, vão tá se bom, proteger. entendi. Aí ele fazia os xizinhos, mas era tudo bagunçado. Aí falei, meu Deus, eu me senti muito mal. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa para me reparar, né? Conversei com o dono da empresa, falei, vamos montar um programa de alfabetização para as pessoas? Foi no meu primeiro emprego, no segundo, né? Que o primeiro foi no Pão de Açúcar, aí naquele que eu tocava junto com o mestrado. Aí ele adorou a ideia. Então, ele disponibilizou o espaço, disponibilizou o material, só que ele não pagava hora extra nem para mim, nem para os funcionários. Ele falou, deixa vocês usarem, você bate o ponto, todo mundo bate o ponto, e vocês podem fazer. Aí uma pessoa do financeiro comprou a ideia, e aí a gente fez uma alfabetização dos funcionários. Exato. Foi tão legal. E aí eles inverteu, né? Eles amaram, assim, ficaram muito gratos e começaram a ajudar muito a gente, né? Exato. Então, quando a gente consegue tocar eles, né? Entender o motivo, né? Entender eles. Isso mesmo. As coisas mudam completamente. E muito importante também, Rosa, o que você está falando aqui agora, porque é muito fácil eu ir apontar algumas deficiências e algumas melhorias. Mas espera lá, eu estou sendo parte da solução? Eu já entendi que tem essa dificuldade. O que eu posso fazer para que essa dificuldade seja e tenha uma tratativa? Porque, ok, ir lá apontar é fácil, mas o que você está fazendo para resolver? E dependendo de como você fala, a pessoa ela não te fala porque não ela fica com medo, com Exato. vergonha. Aí que eu percebi que eu estava errada. Olha que interessante. Eu estava inibindo ele de falar, dele dizer, olha, eu não sei preencher, eu não sei escrever, às vezes, uma outra pessoa. Às vezes a gente assume que a outra pessoa tem o nosso nível de conhecimento naquele ponto. Exato. É a forma de eu enxergar o outro. Eu faço muito treinamento, né? E aí, quando os problemas continuam, eu falo assim, a culpa é de quem treinou. Olha. Porque você fez uma mensagem, você tentou passar. Se eles não compreenderam, a culpa é sua, né? De quem treinou. A comunicação, eu sempre falo isso. Tem que mudar a forma de treinar. Isso mesmo. Eu falo isso nas minhas mentorias. Você é responsável pela comunicação para o outro. Então, como essa comunicação está chegando para o outro? E na maioria das vezes, a dificuldade está
pelo outro enxergar a pessoa como ele. Então, se para mim é óbvio aquilo que eu estou te dizendo, eu não vou entrar no nível de detalhe, porque eu acho que é óbvio. Mas é óbvio para quem, cara pálida? Eu sempre brinco, né? Para quem, cara pálida, é óbvio. Pode ser para você, mas não para quem está ouvindo. E tem alguns líderes que inconscientemente ele fala, olha só, tô te passando essa informação, mas isso aqui é super fácil de fazer. Ele já falou para outra pessoa que é super fácil. Você acha que a outra pessoa vai ter a abertura para perguntar se ela sentir dificuldade? Eu falava, eu me senti o burro. Qualquer pergunta que eu fizer vai ser estúpida. Exato. Então, eu preciso tomar cuidado. Pode ser fácil para você, mas o grau de dificuldade, ele está porque eu não estou lidando com esse assunto o tempo inteiro. Porque, é claro, eu falo que as oportunidades é que fazem a facilidade ou a dificuldade de algo, alguma coisa. Se você se prontificar a estudar aquilo que para hoje é difícil para você, certamente você vai virar um especialista, desde que você se desafie, se você se prontifique, tenha disciplina, vá e faça. É dedicação, exatamente, né, Rô? Mas se a gente entender isso, a vida fica mais fácil. Né? Aí eu criei uma campanha uma vez numa empresa que eu chamava Qualidade em Suas Mãos. Que então, bacana, eu lembro. O símbolo era a mãozinha. E eu dizia o seguinte, que em algum momento a qualidade estava na mão de alguém. Então, quando eu fui vender a ideia para quem me contratou, né, para o CEO da empresa, eu disse assim, quando você me contratou, a qualidade estava nas suas mãos. E você me contratou, né? Então, quando o motorista está lá dirigindo o caminhão para entregar o produto e ele liga o aparelho de frio ou ele desliga o aparelho de frio, a qualidade está nas mãos dele. Perfeito. Né? Quando a pessoa que está recebendo o produto e ela não deixa cair no chão ou deixa cair no chão, a qualidade está na mão dele, né? Quando a pessoa da limpeza está fazendo a limpeza, então todas as pessoas da empresa se envolvem com qualidade, porque todo mundo acha que o departamento de qualidade que tem que cuidar da qualidade. Eu digo, não, o departamento de qualidade, ele só diz quais são os parâmetros. Eu falava, nós só somos os chatos que diz o que está certo e o que está errado, mas quem faz a qualidade são todas as outras pessoas. Eu falei, a única equipe que não faz qualidade, dia, né? Todos os dias. Eu falei, a única pessoa que não faz qualidade aqui somos nós. Da qualidade, a gente não faz qualidade, a gente só monitora. Exato. Quem faz são os outros, porque eles falam assim, isso é coisa da qualidade. Não, isso é coisa de todos, e a qualidade em algum momento está em suas mãos. Então, cada dedo era um pilar. Perfeito. Que era comprometido, motivado, eu não me lembro todos agora. Tinha encantamento do cliente. Então, em algum momento, cada dedo era um pilar. O símbolo era uma mãozinha assim, e dizia isso, né? Que em algum momento ela estava na mão de cada um. Então, a gente fez essa campanha em todos os departamentos, desde a alta direção até o chão de fábrica. Fizemos em todas as unidades. E aí, nós fizemos uma coisa junto com Qualidade em Suas Mãos, que chamava Virada da Qualidade. Não tem a virada cultural? Tem. Então, a gente fez o Virada da Qualidade. Perfeito. Então, fez no mesmo dia, todo mundo. Aí, compraram a ideia, fizeram camiseta, fizeram uma festa. Isso mesmo, as pessoas adoram. Empresas, e eles falavam assim, a qualidade agora está na sua mão. Eu falava, a pessoa que põe o pedido acha que não tem nada a ver com qualidade, ela só põe pedido. Exato. Eu falava, não, a qualidade está nas suas mãos nesse momento. Porque se você pôr o pedido errado, vão separar errado, vão carregar errado, o produto vai andar na rua, vai voltar, e nisso ele perdeu temperatura, perdeu qualidade, e volta para a câmera, danificou a caixa. Então, a qualidade está na mão de quem põe o preço. Se você pôr o preço errado, o cliente vai dizer, não foi esse preço que eu combinei, tá errado, o produto vai voltar. Olha aí. Enfim, todas as pessoas, querendo ou não, em algum momento ela está envolvida na qualidade. Isso mesmo. E é muito importante, Rosa, eu não sei se naquela época você tinha essa visão, quando nós trabalhamos com programação neurolinguística. Olha só, agora trazendo um pouco para esse lado, né? A programação neurolinguística, ela trabalha com um ponto que chama-se ancoragem. E você está ancorando com a qualidade está nas suas mãos. A gente brinca, né? A gente fala o top of the mind, você está trazendo para todo momento a pessoa lembrar dessa informação. Então, você trouxe uma palavra que gera essa campanha com o significado que isso tem para o outro, para que as pessoas possam verdadeiramente comprar a ideia. Naquela ocasião, você tinha essa visão? Que era uma ancoragem, que existe todo um estudo por trás? Olha que interessante. Foi acontecendo. Exato. Assim. Eu sentia que os treinamentos não fluíam,
entendiam, que eu não estava conseguindo me comunicar, que eu não estava conseguindo fazer todo mundo fazer o que eu queria. E eu falei, gente, eu preciso... Olha aí, eu preciso me movimentar. Alguma coisa aqui. Exato. E neste momento que eu brinco, eu falo muito para os meus mentorados, tem coisas que nós fazemos muito por acaso, por instinto. Mas quando você entende algumas técnicas, você vai fazer de propósito. O que significa fazer de propósito? Eu sei que uma ancoragem vai trazer um grau de comprometimento maior com as pessoas. Então, quando eu entendo isso, eu trabalho com essas técnicas para me ajudar a facilitar, porque não é todo mundo que tem esse grau de consciência e competência como a Rosa. Sim. Então, quando você busca essa informação, você fala, opa, então eu já sei como eu posso seguir esse caminho, que é, querendo ou não, um atalho para eu poder ter melhores resultados. Sim, por isso tem muitas formas também, né? Fui na tentativa e erro, uma hora dá certo. Exato, né? Por isso que é muito importante você ter alguém que conheça, né? Que trabalhe com você dizendo, olha, vai por aqui que você vai ter um resultado muito mais forte. Sim. Porque existe todo um estudo que alguém já tentou, tentativa e erro, e que não deu certo. Exato. E que existe esse formato de atuação. Olha que interessante. Mas eu cheguei num momento da minha carreira que eu estava com 7 empresas dando consultoria. Olha. Uma delas era uma demanda muito grande, muitas filiais, e aí eles foram me colocando mais coisas para fazer. E eu fiquei com uma carga muito pesada, um estresse muito grande. Aí eu vi uma postagem da Márcia, eu tava no trânsito e vi uma postagem da Márcia. Gente, eu preciso conhecer essa mulher. Eu preciso até lembrar que postagem é essa. Nossa, que tocou o coração. Antiga. É muito antiga mesmo. E aí eu comecei. Nem falei nada pro Vinícius, né? Peguei e liguei para ela e marquei a primeira consulta, né? Porque foi uma consulta, gente. E aí eu procurei ela por uma questão profissional, né? Na época tinha entrado uma outra pessoa na empresa e aí, assim, tinha bagunçado tudo, tava tudo muito difícil. E aí eu procurei a Márcia por causa dessa questão. E aí a gente descobriu diversas outras coisas, né? Exato. Quando abriu a caixinha de Pandora, tinha um monte de coisa lá dentro, tudo bagunçado. Aí a Márcia falou, não, peraí, vamos pôr tudo pra fora, organize e aí volta. E aí eu entendi que a pessoa que você foi no passado, a criança que você foi, né, as vivências que você foi tendo é o que vão te formando profissionalmente. Exato. E a gente tem muitas coisas boas, mas muitas coisas ruins e que geram dores pra gente ou pra quem convive com a gente, né? Isso mesmo. E aí eu acho que a Márcia conseguiu ir lapidando e me direcionando, né? E foi tão bom porque a Márcia fez comigo um processo muito intenso. Foi bem intenso, né? Foi a bem consulta, a mentoria era de 1 hora, a gente ficava 3, Exato, 4 horas. Foi bem bacana. E era uma troca, que eu me lembro que a gente conversava muito. Mesmo. Era uma troca baita muito grande. Troca. E aí eu acho que assim... Foi minha primeira mentorada, gente. Foi quando eu saí e comecei a trabalhar nessa área. Foi fantástico. Mas foi muito bom. E aí eu acho que foi tão intenso que a Márcia, ela conseguiu realmente me mudar. Não foi uma coisa superficial, foi bem profundo, assim, né? Mesmo que eu não queira voltar como eu era, eu não consigo, porque realmente mexeu em algum lugar que precisava, sabe? Que bacana. E às vezes eu sinto falta. Então, já é a terceira rodada que nós estamos, né, Márcia? Já tá a terceira vez fazendo com ela, porque em algum momento eu sinto falta. Por exemplo, na criação dos filhos, né? Querendo ou não, é uma forma de liderança. Exato. Você lidera eles. Exato. Né? E você não pode ser o mesmo líder que você é no trabalho com os filhos. Exato. E interessante, pegando esse seu gancho, eu tenho um mentorado que ele estava comentando da dificuldade que ele tem em lidar em alguns momentos com alguns aspectos do filho, né? E é uma pessoa muito engenheiro, muito cognitivo, muito racional. E quando nós começamos a conversar, eu falei, mas me fala um pouco do seu filho, né? Para eu entender um pouco dessa dificuldade. E ele comentou que o filho dele é totalmente indo para artes mesmo. Uhum. Ele utiliza muito mais esse lado emotivo, esse lado direito que nós falamos, né? Do cérebro, para poder trazer essa parte da arte, da criatividade. Eu falei, mas espera lá, se você continuar indo para esse lado analítico que você é, pode ser que ele não consiga enxergar isso. E nós trocamos algumas figurinhas, né? Porque ele estava falando que ele não compreendia, o filho não entendia. E aquilo para ele era muito ruim, porque para ele era tão óbvio para quem tem esse perfil. E na hora que nós começamos a falar, como que você poderia mostrar, então, para uma pessoa que é ligada nesse sentido? E ele falou que ele tocava instrumento.
Falei, aí uma baita de uma dica. Eu falei, não acredita em mim, começa a utilizar em outro formato. E ele começou a utilizar todo o conhecimento para que ele pudesse fazer uma analogia em cima daquilo que ele gostava. Foi uma virada de página. Ele falou, Márcia, o meu filho foi super bem na prova, porque eu consegui extrair no formato que ele enxerga. Sim. Eu falei, então, mas em alguns momentos a gente julga o outro que não tem competência, que não é bom. Nós até falamos no outro episódio. Você está julgando o outro naquele formato que você olha, mas a pessoa tem um outro caminho. Se ela sabe o resultado final, a jornada pode ser diferente. E muitas vezes, o que acontece com os pais? Né? Um outro mentorado, ele falava com o filho como se fosse um liderado. E ele virava para a criança e falava assim, quando você trabalhar, você vai dar valor. Aí foi muito interessante, eu falei, tá, quantos anos falta para ele trabalhar e dar valor? Nisso que você está conversando com essa criança. Márcia, ele tem 7 anos, então no mínimo uns 10, 13 anos. Eu falei, tá agregando para ele isso que você tá falando? Isso está fazendo sentido para ele? E outra, a sua história hoje é totalmente diferente da história dos seus pais. A dificuldade que você viveu com seus pais é diferente da dificuldade que essa criança está tendo hoje. São outros desafios. Ele não tem contexto, Ele né? não tem esse contexto e não está agregando esse discurso. E na hora que ele falou, cá, você está em razão. Eu preciso começar a traduzir num formato que faça sentido para ele. Que é uma coisa que você fala bastante também, né? Ah, eu vou pegar minhoca. Ou olha, Exato. eu falei errado. Deu uma... Não, tá bom. Parecendo você contando piada. Eu vou pegar peixe. Isso mesmo. E eu gosto de chocolate. Isso. Então, beleza, vou colocar o chocolate no anzol para pegar o peixe, né? Exato. Faz muito sentido fazer isso, né? Só que não. Só O que peixe não vai vir atrás. Exato. O peixe não gosta de chocolate, ele gosta de minhoca. Eu não gosto de minhoca, mas o peixe gosta de minhoca. Então eu tenho que dar o que o peixe precisa. Exato, porque não é sobre você, é sobre o outro. Olha que interessante. O que você está querendo dizer então, Márcia? Que as nossas interações não é sobre você, é sobre o outro. Então, como você está fazendo, olha que legal, essa campanha toda voltada para a qualidade, para que o outro compre, né? Porque você já sabe a importância da qualidade, você já está formada nisso, né? Isso. Mas você precisa movimentar o corpício. Então, é muito legal. E como que foi esse processo que você estava dizendo? Na hora que a gente tirou a caixa de Pandora, como... Não, aí bagunça mais ainda, né? Quando Exato. mexe, dá uma boa bagunçada. Mas aí foi maravilhoso, né? Porque eu acho que eu fui compreendendo algumas coisas, né? Fui... colocando os valores certos para cada coisa, porque acho que às vezes a gente dá valor demais para algumas coisas, né? E que ficam te machucando. Então, acho que eu consegui dar valor certo para cada coisa, consegui organizar, consegui continuar meu trabalho, porque na época eu estava querendo sair da empresa, a Márcia, não, calma, vamos devagar, não sei o quê. Aí fui conseguindo continuar. E foi muito bom, Márcia. Eu sempre te agradeço. Realmente foi uma mudança de vida para nós ter passado por você. Aí depois de, acho que uns 2 anos, né, que o Vinícius resolveu. Eu teve coragem. E aí ele teve coragem, aí ele foi com a Márcia também. E aí, graças a Deus, a gente realmente mudou de vida depois de ter conhecido a Márcia. Que bacana. Nossa, eu falo que é uma baita de uma honra quando a gente ouve pessoas que a gente admira tanto, né? E que eu pude contribuir de alguma forma, viu? Eu falo que é uma alegria muito assim, grande. Que nem meu trabalho, ele tem uma função, né? Um propósito, porque eu acho que tudo que nós fazemos na vida tem que ter um propósito para a humanidade, sei lá, para você deixar para alguém, né? E o meu propósito é isso. Eu espero que os alimentos sejam seguros para as pessoas, né? Que a gente consiga ensinar questões de saúde pública para as pessoas, porque às vezes eu tô pedindo coisa ali, peço para ele lavar a mão, peço para ele fazer tais coisas, porque ele não aprendeu na infância, que ele não tinha na casa dele. E o seu trabalho também acho que tem um propósito, né? Eu acho que comigo o seu propósito foi atingido. Eu tenho certeza que com muitas pessoas também você tem conseguido. E com relação ao propósito e que foi atingido, tem uma coisa que me chamou a atenção, que você falou que você já está no 3º processo. Sim. Né? Então, assim, mas eu entendo que, acredito, né? Aí você me confirma, que o propósito do primeiro processo era E aí você provavelmente subiu a barra ou enfrentou novos desafios. Eu acho que são novos desafios, né? Então, acho que primeiro era a questão do trabalho mesmo,
né? Depois de me reorganizar. E aí a Márcia mexeu mais com o lado pessoal do que de trabalho na época. Aí o segundo, a gente falava muito de trabalho mesmo. E dessa vez acho que foi mais voltado à família, né? Isso. Então, eu acho que é os momentos de vida que a gente tá, né? Exato. O momento da carreira que você tá, né? Eu acho que as coisas vão mudando. Isso mesmo. E eu acho que é isso. Eu acho que mais pra frente também vou querer fazer outros, né? E é bem interessante, né, Rosa? Porque muitas vezes eu falo que as pessoas não buscam uma ajuda, independente de qual seja, né? Para ela realmente ressignificar algumas coisas. E ela vê que aquilo não está caminhando. E eu falo que é reconhecer, e eu faço também, tá? Em alguns momentos a gente tem muito apoio. Exato, onde a gente pode olhar e falar, puxa vida, deixa eu ver a minha história. E o Vinícius falou também, nós somos vários papéis dentro de um único ser. Então, eu não tenho como calar um papel para eu poder ser mais o outro. Então, uma das coisas que eu comentei também, eu sempre trago, né, algumas histórias de mentorado, ele comentando, nossa, Márcia, eu estou trabalhando demais e eu estou ficando todos os dias até muito tarde. Um mentorado comentou. Eu falei, então você está roubando horas de qual do seu papel? Pode ser o papel de pai, porque você não está em casa com seu filho? Né? E quando você vai entender, muitas vezes, esse mentorado, a forma de amor, eu falo que isso é interessante, muitas pessoas não vão compreender, mas a gente traz isso de uma forma muito clara. A forma de amor que esta pessoa recebeu é ver um pai e uma mãe trabalhando muito. Então, quando ele se torna pai, qual é a forma de amor que ele entende? O trabalhar muito, porque é aquilo que ele sentiu dos principais totens, né? Pensar em não deixar faltar nada para a família. Exato, que é traduzido dessa forma. Mas a criança não tem esse feeling, né? Então, muitas vezes, não quer dizer que eu não vou trabalhar muito, Márcia. Não. Tem projetos que você vai trabalhar muito, que você vai dedicar mais horas. Mas isso são exceções e não regra. Sim. Porque se você viver assim em regra, o que vai acontecer? Você não está vivendo todo o contexto. Falo que o segredo da vida é o equilíbrio. Exato. É difícil achar esse equilíbrio, né? Exatamente. E dentro desse equilíbrio, você teve algum livro que te direcionou? Alguma dica que você fala? Teve vários que você me indicou, né? O Monge Executivo, O Milagre da Manhã. Muito bacana. Agora a gente está falando atômicos, também hábitos, né? Atômicos. É legal porque ele dá um compilado de vários livros. Isso mesmo. Assim, né? E aí ele vai explicando mais profundamente, mais cientificamente, isso mesmo. Por que essas coisas são assim, né? Isso. E eu falo que essa cultura traz pra gente, porque a informação tá aí para todo mundo. Né? Eu falo que agora não é ter a informação, mas é como melhor utilizar essa informação. Sim. Porque se você não aceita isso, eu falo que é onde você pode estar sendo ignorante, mas é o ignorante na forma de não acessar, né? E nós temos aí várias facilidades. Aí alguns mentorados falam, Márcia, não gosto de leitura. Eu falo, tá bom, não por isso, vai um audiobook, então, né? E não é só ouvir, né? Ou ler o livro, é trazer o contexto para nós discutirmos no próximo. Então, além do desafiar o mentorado, eu desafio a mim mesma, porque eu também tenho que ler para poder estar apta para discutir no próximo. Para poder trazer novos assuntos. Novos assuntos. Não, e aí tem aquela história, né? Que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Exato. Aí quando você volta a conviver com a Márcia, essa média dá uma boa subida, né? E aí eu acho que isso dá uma impulsionada também, né? Quando a gente tá lá no grupo, eu acho que é muito bom. Isso mesmo. A Rosa está fazendo parte de um grupo de mulheres executivas que a gente está fazendo um programa que é fantástico, porque aí você vai vendo as dificuldades, né? Das outras pessoas junto. E você fala, puxa vida, eu vivo a mesma história, né? Deixa eu me desafiar para isso. Muito e aí bacana. Você começa a ver que não é tão problemático assim, né? Acho que é meio da humanidade, né? Meio da nossa geração, ter os mesmos problemas, as mesmas dores, e que elas têm soluções, né? Isso a gente mesmo. pode resolver. E eu estava ouvindo agora de manhã, desculpa, Bonito, por que hoje está sendo falado tanto dessa humanização? Né, da liderança com humanização, do Chief Happiness Office, que é o escritório da felicidade, como trabalhar com os colaboradores gerando, né? Eu falo que hoje conseguiram, né, com o avanço científico, comprovar que muitas coisas que eram autoajuda
hoje efetivamente traz um resultado significativo para a vida das pessoas. Eu consigo ter mais resultados quando as pessoas estão comprometidas. E como que eu faço para as pessoas se comprometerem? Você acabou de dizer, conexão, valorizando pessoas, né? Então, isso é excelente. Exatamente. E sobre essa questão, né, da conexão e de quem está no seu entorno, o Eduardo está fazendo o treinamento lá com vocês, é verdade. né? E aí, às vezes, ele me perguntou lá no início, mas por que eu tenho que fazer isso, Cléber? Por que eu tenho? Que eu tenho, Por que eu tenho que fazer isso? Então, olha, ele entrou eu como falei, apoio. exato. Porque você, olha, pensa o seguinte, pensa o que você está tendo de benefício com isso. As pessoas, as mulheres que estão lá nesse treinamento lá com você, são mulheres líderes. Exato. Todas elas têm muita experiência, todas elas têm muito a agregar. E você vai ouvir, né, o que cada uma tem. Não é só a Márcia falando ali é uma comunidade. Isso né? mesmo. Então, isso daí vai elevar, né, o seu conhecimento, vai elevar as suas experiências também, né? Exato. Porque a gente tem duas formas de ter experiência. Ou sofrendo, ou aprendendo com a experiência do outro. No começo Fantástico. eu vi que ele tava sofrendo um pouco, mas agora eu tô sentindo ele mais solto, ele tá conversando mais, né? Na última você não pôde participar, mas ele foi bem interessante, ele participou bastante, trouxe casos, e é exatamente isso, a gente poder aproveitar essa comunidade para utilizar as experiências do outro. Não existe verdade absoluta, Sim, né? todo mundo tem coisas para dar e para receber, independente do seu nível, do seu grau social, né, Exato. Sempre você tem algo para dar e algo para receber. E ali realmente é muito legal porque é uma troca, né? Exato. Que existe, né? É claro, né? Existe o formato da mentoria individual, que você já fez bastante, né? E que ajuda em vários aspectos, né? Principalmente naqueles aspectos mais profundos. Sim. Exato. Né? E tem também esse formato da mentoria em grupo, né? Que também ajuda bastante. Exatamente por isso, porque você tem esse benefício da comunidade. O ganho do outro. Né? De trabalhar em conjunto e ver que você também não está sozinho. Você vê que o problema que você achava que era só seu, o outro também tem. Né? E ele conseguiu lidar de alguma forma com aquilo. Exato. Né? Isso mesmo. Então eu também posso conseguir. Observando. Né? Isso mesmo. Exato. E esse é um formato que nós, seres humanos, aprendemos na nossa base para sobreviver, porque o homem, né? Olha aqui, eu vou falar aqui de propriedade com uma veterinária próxima. Ele não é o animal mais forte, né? E muitas vezes, né, estamos aí, é claro, dizem que é o mais inteligente, né? Em alguns momentos a gente desconfia, né? Mas nós aprendemos com a experiência do outro. Por quê? Porque nós temos uma conexão muito grande com o poder da história. Sim. Né? Quando você falou sabiamente, quando eu toco o coração para mudar a mente. Olha que interessante. Eu uso muito quando eu aprendi algumas coisas, eu falo, nossa, que interessante, né? E nós sabemos, né, o mestre, né, maior, eu falo, não é religião, é espiritualidade. Cristo, né, o maior sábio que respirou nessa terra, ele diz, né, o quanto você tem e pode agregar para o outro, mas reconhecendo a você próprio. Então, ame ao próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, como que eu posso amar o outro? Eu tô partindo de que base, né? Interessante. Se eu não me conhecer, como é que eu vou conhecer o outro para poder fazer alguma coisa, né? Então, eu acho que o autoconhecimento é a primeira chave a ser mudada, né? E aí depois conseguir compreender as pessoas para você saber como lidar com as pessoas. Isso mesmo. Até num acidente aéreo, né? E eu participei, já vivi um acidente aéreo. Quando você ouve, né? Você fala que não quero nem ouvir quando a aeromoça tá falando, né? Mas são coisas... Primeiro você coloca a máscara em você, para depois você colocar no seu filho. E isso eu vivi real, né? Num problema que nós tivemos aí no ano de 2000. E a primeira reação de um pai e de uma mãe é cuidar do filho. Mas se você não estiver bem, como que você vai poder colocar máscara no teu filho se você desmaiou? Então, primeiro é colocar em você para depois você poder ajudar o outro. E é esse princípio mesmo. Se eu não tô bem, eu tô dando o meu melhor ou o meu pior pro outro? Ou pior. E aí você pensa assim, não, mas eu não vou cuidar de mim porque é egoísmo. Exato. Eu tenho que cuidar do outro. Isso mesmo. Mas
será que se você não estiver bem, você vai ter conseguir. como? Você vai ter o que dar se você não tem para você? Isso mesmo. Olha aí. Aí quando você compreende isso... E assim, é fácil a gente falar, né? E as pessoas ouvirem, mas para você compreender lá no fundo, é que acho que é a chave que a Márcia consegue. Isso. Porque, né, a pessoa pode ler um livro, ela pode ouvir, né, um podcast, entender o que você está falando, mas para mexer lá dentro mesmo, tem várias coisas que precisam ser mexidas e a Márcia sabe como. Obrigada, é muito legal mesmo. Indo nessa linha da Márcia sabe como, né, das mentorias, né, e eu queria te perguntar, como ou se, né, eu acho que sim, né, mas aí você me fala, essas mentorias, essas conversas com a Márcia ajudaram no seu dia a dia e como ela ajudou a te conseguir ter mais resultado da sua equipe, né? Porque você como consultora, como líder, e principalmente líder informal, você não faz nada sozinho. Sim. Você precisa do time, né? Lá. E te ajudou de alguma forma? Mas muito, foi a mudança de total, né? E eu acho que foram várias ferramentas, não é uma coisa só, né? São várias ferramentas, né? Acho que a autorresponsabilidade, né? Uma das coisas que a Márcia frisou bem, eu acho que eu consegui compreender bem. Então, às vezes a gente fica culpando todo mundo e tudo pelos problemas, e no fim o problema tá com você, né? Então, eu vou mudar de empresa porque aqui tá ruim. Não adianta, você vai levar o problema que você tem com você. Isso mesmo. Né? Então, resolve ele primeiro, depois você vê o que você vai fazer, né? Então, acho que Exato. essa questão da autorresponsabilidade, de não se ofender com o que os outros te falam, acho que isso foi muito bom para mim também. Verdade. Entender que aquilo é do outro, não é meu, é sobre ele, não é sobre mim, Perfeito. né? Então, também consegui, às vezes alguém tentava me ofender e aí eu ficava ofendida. Claro. Mas aí depois eu comecei a entender que não era para mim, era o que a pessoa tinha para dar. Exato. É o que ela tinha dentro dela. A gente só, Exato. é até físico, né? A gente só põe pra fora aquilo que a gente tem lá dentro, né? E aí você começa a compreender essas coisas e aí vai ficando mais leve. Então, porque a pessoa te ataca e você faz o quê? Você foge e você ataca, né? Eu também atacava. E aí vira uma confusão. Exato. E a hora que você compreende isso, as coisas vão tornando outro caminho. Então, acho que não é uma coisa, são diversas coisas que a gente foi trabalhando, né? De organização também ela falava, né? Teve muitas disciplina, né? A forma de cobrar, né? De estar claro, de ter as metas claras, de ter a data para aquela coisa acontecer, né? Então, acho que foi um compilado de coisas que foram me ajudando a me tornar uma líder melhor, a me organizar, né? E a não deixar aquilo me mexer no meu sentimento, né? Aquilo ali era do trabalho, né? Saber dividir as coisas, né? Que bacana. Então, acho que foram várias coisas. Eu ouvi esses dias e me chamou bastante atenção para trazer num formato bem claro. Eu falo, se você pegar uma laranja e você espremer essa laranja, o que vai sair dessa laranja? Laranja? Suco De laranja. E é óbvio, a pessoa fala, claro, né, Márcia, que é um suco de laranja. Eu falei, tá, interessantíssimo. A gente sabe que é óbvio quando você está falando de um suco de laranja. E o outro? Se você espremer o outro, o que vai sair de dentro do outro? O que tem lá? Exato, é o que tem lá. E as pessoas só dão aquilo que existe dentro delas. E o líder tem que saber colocar aquilo lá dentro que você quer que saia. Exato. É sua responsabilidade. Se não tá saindo, é responsabilidade do líder. Exato. Mas em que formato? Na imposição, pode ser que a pessoa faça porque em alguns momentos ela tem o boleto para pagar. Né? Eu falo que criança é aquele que faz só o que quer, o adulto faz aquilo que precisa. Eu tenho os boletos para pagar, então eu vou aceitar. Que foi exatamente isso que eu ouvi de um outro mentorado esses dias. Márcia, teve um erro, o nosso gestor chamou, as pessoas só ficaram porque elas entenderam que tem um boleto para pagar. Olha que triste. Mas na hora que nós subimos para apresentar o resultado para a diretoria de uma baita de uma multinacional, o gestor acima, ele acolheu. Interessante, eu falei, nesse momento, o que você sentiu? Ele falou, eu senti que nós erramos mesmo, nós poderíamos ter melhorado naquele aspecto, mas ele trouxe ele como parte da solução. Olha que interessante. Então, como ele veio como parte da solução, muito do que você falou também, né, Rosa? Nós aceitamos de uma forma diferente, nós não vimos ele com aquela inquisição, né, de eu mando e vocês obedecem e a tristeza. Então, nós saímos motivados
para fazer aquilo que ele nos Eu trouxe. acho que isso é muito importante, porque eles não se sentiram sozinhos. Exato. O líder, ele pode brigar com a equipe, mas ele tem que ser a mãe. Exato. Ele tem que ser a proteção. Ele não pode deixar mais que ninguém brigue. E se der o problema, estamos juntos. Eu acho que quando a equipe sente que o líder tá junto, que eles não estão sozinhos, eu acho que fica mais fácil. Isso. De dividir a carga, né? Total. E muitas vezes os líderes não querem assumir essa responsabilidade. E muitas vezes ele não se coloca do lado, né, da trincheira. Eu vou falar eu não gosto muito de falar de guerra, né? Mas eu falo para chamar atenção, né? Eu falo, olha só, levar tiro fora da trincheira, nós estamos preparados porque você está se protegendo. Agora, e quando o tiro vem da própria trincheira? Você está preparado? Não, pode ser que o tiro venha por trás. Então, fazer com que essas pessoas estejam do teu lado é uma responsabilidade sua. Porque é da liderança desenvolver. Mas muitas vezes eu não quero essa responsabilidade. Então, é decisão. Acredite, em algum momento você vai... como é do ser humano, pode ser que você não vai ter todo mundo do teu lado. E um tiro pode ser que saia da culatra, né? E tá tudo bem. Só tem essa consciência que isso pode acontecer. Exato. Porque você não tá trazendo as pessoas para o seu lado. E Rosa, faltando agora, nós já estamos quase terminando, porque se deixar a gente vai ficar aqui, né? Exatamente, adoro. Qual a mensagem final que você gostaria, falando lá para aquela câmera, para o líder que está nos ouvindo, aquilo que foi um diferencial para você e você fala, puxa, vai por esse caminho, este é o meu atalho e de repente pode trazer também grandes resultados para você. Eu acho que o autoconhecimento, né? Então a gente se autoconhecer, um líder, ele tem que se autoconhecer, procurar sempre melhorar suas técnicas, procurar conhecimento. A gente tem que evoluir como líder, né? Não adianta a gente ficar culpando um e o outro e o mundo. Então, autoconhecimento, buscar se melhorar e estar do lado da equipe, né? Como você falou da liderança, eu acho que você só vai ter a equipe do seu lado se ela achar e sentir que você está do lado da sua equipe. Fantástico. Porque muitas vezes, a gente falou da trincheira, muitas vezes pode ser que o líder está do outro lado da trincheira. Ele não está do lado que ele deveria estar, né? Ele acha... Ou a equipe acha isso. Ela tem que sentir que estamos do mesmo lado, né? Fantástico. Estamos juntos nessa, né? Muito bom, é tem aquilo que nós falamos. É um time, né? Exato. E não que tá o líder lá mandando e todos os outros estão obedecendo. Se der errado, a culpa vai ser nossa. Não, se der errado, a culpa é principalmente do líder. Sim. Né? Que ele deveria ter conseguido persuadir aquela equipe para ela estar junto com ele. Fantástico. Obrigada, Rosa. Um prazer. Olha aqui, a muito gente obrigado. junto. Terminando mais um podcast fantástico, né, Bonita? Eu falo que, nossa, a gente está aprendendo tanto com cada um de vocês que estão vindo aqui. Só gratidão por você ter topado, parado o seu dia. A gente sabe o quanto você é comprometida aí com seus horários, com seus clientes. Só agradecer aqui por você ter estado aqui com a gente nesse dia de hoje. Exato. Né? Muito obrigado pelo seu tempo, de verdade. Muito bom. Aqui agregando cada vez mais conhecimento. E a Rosa é essa líder outlier. Olha só, porque... Graças a Márcia. E graças a todo o seu comprometimento. Ela é fantástica. Obrigada, viu, Rosa? Um grande beijo a todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.